E aí, João, como você ficou sabendo do concurso? Cara, então, meu pai me falou assim, ele sabia que eu tava gostando de escrever e tal, tava nessa. E ele me falou, ei, tem um concurso aí da Seis Gran Rio de poema, manda um poema aí, vendo o que dá, assim. E eu mandei e acabou dando, né? Deu certo. E quando que surgiu o interesse por poesia? Cara, eu sempre gostei muito dessa parte de escrita em escola, fazer redação, essas coisas assim. E com 15, 16 anos, mais ou menos, naquela época, meio da adolescência, 10 mil coisas na cabeça, eu comecei a pegar essas ideias e colocar no papel. Comecei a escrever umas coisas aleatórias, assim, meio que pra esvaziar mesmo. E foi saindo, cara. Eu fui vendo que isso que eu gostava e arrumei meio que uma terapia desse jeito, assim, né? Dar uma acalmada linda, aliviada absurda na mente, assim. Foi meio que por aí. E com que frequência você lê e escreve? Cara, leitura, eu sempre gosto de estar com o livro perto, assim. Às vezes eu fico naquela, meio preguiça de ler e tal, mas sempre que dá, sempre que eu tô com tempo livre, eu tô tentando ler. E escrever, cara, teve época que era todo dia. Tipo, eu me forçava mesmo a todo dia fazer alguma coisa nova. Só que aí chegou uma época que você vê que se forçar também não é o jeito, né? Tem que deixar fluir as coisas e quando for pra sair, sai. Aí hoje em dia ficou mais nessa, cara. Quando dá vontade de escrever alguma coisa, às vezes eu sento assim e falo, pô, começo a pensar numa coisa, começo a viajar sobre uma coisa, começo a organizar as ideias e vai saindo. Muito bom. Essa é a primeira publicação sua. Primeira. Você tem um sonho de ser poeta? Cara, então, eu tenho, tipo, meus dois objetivos de vida que eu tô meio seguindo ainda é ou música ou escrita. Né? Então, tá meio que relevante aí pra mim. E no caso da poesia, de onde surge a inspiração para escrever? Depende muito, né, cara? Depende muito do que tá passando na cabeça, depende muito do sentimento que tá no momento. Eu sou muito observador, assim, às vezes eu paro, começo a olhar muitas coisas que ao meu redor e começo a pensar como é que eu posso juntar todas elas em uma coisa só. Vai meio que por aí, por esse caminho. E no momento que você escreveu a sua poesia que foi publicada, de onde veio a inspiração? Cara, aquela poesia, eu lembro que eu tava no meu quarto, assim, era uma tarde chuvosa dessa, meio de semana. E eu comecei a ver notícia no Globo, G1, só notícia trágica, essas coisas, só tragédia que a gente sempre vê por aí. E comecei a pensar, né, cara, como o rumo que o nosso mundo tá levando, assim, que caminho a gente tá seguindo pro futuro. E meio que surgiu a ideia de fazer meio que uma carta aberta, assim, pro futuro, meio que falando das minhas opiniões sobre o que eu tô achando e como é que tá. Pra finalizar, João, como você recebeu a notícia? Não, cara, foi engraçado até. Eles me mandaram e-mail pra todo mundo, que eu não vi. Eu li negócio 6 Gran Rio assim e passou direto. Apaguei achando que era negócio de vestibular ou algo do tipo. E eles me ligaram, faltando uma semana pra entregar a documentação toda e tal, falando, pô, você não recebeu nosso e-mail, você foi escolhido pra participar do livro, não sei o que, seu poema foi selecionado. Pô, foi uma surpresa, né, cara? Foi muito maneiro, assim, gostei bastante. Pra finalizar, você pode ler o seu poema? Pô, lógico. Prezado futuro, o que podemos ver da verdade que há, num futuro distante, verdadeiro e excitante, que aparece quando me ponho a sonhar? O que podemos deixar para os que vão chegar? Um livro de histórias, um bloco de memórias, desconhecidos como o nosso lar. De que modo podemos demonstrar como já vivemos com menos, lutamos juntos e não nos redemos, mesmo com alguns parando às 5 pro chá. Mas o mais importante de tudo é avisar que uma mudança pode vir na vida daqueles que puderem resistir ao futuro da maneira que está. Bonito. Obrigado, João. Obrigado, cara.